Então, a gente estava falando lá sobre os nossos agentes inteligentes, né? A gente parou em medidas de desempenho para saber, né, a viabilidade deles. E a gente comentou sobre um joguinho bem simplesinho, é o Blockly Games, né? Blockly.games, bem bacana. É, é uma plataforma para ensino de programação através de blocos com desafios para crianças. E aí você fala, por que que eu vou aprender isso? O objetivo final é chegar na criação de um agente inteligente. Obviamente, a gente não vai necessitar fazer nenhuma, nesse momento, né, criar nada tão rebuscado, porque a gente tem algumas funcionalidades, já alguns sensores e alguns atuadores dentro da plataforma quando a gente chega lá no último desafio. Então, a ideia toda seria você chegar aqui. Vamos chegar aqui. Esse cara daqui é o perfil que a gente vai ter, né? Então, só recarregar esse cara aqui para ver como que fica. Vai ser o último joguinho, né? É esse carinha aqui do final, né? O Blockly Games ele tem essa possibilidade aqui, você vai fazendo. É interessante fazer esses trabalhos, seguir essa trilha, sim, é muito interessante para você aprender a fazer isso aqui. Eu falo para vocês, se você pegar aí um dia que você esteja mais tranquilo, você faz isso daqui talvez em umas 3 horas sossegado. Isso chegando até o último, é muito bacaninha, é muito facinho. É só interesse. Se você fechar o navegador e abrir de novo, obviamente na mesma máquina, né, mesmo navegador, ele ainda tem a possibilidade de salvar os dados. Se você quiser começar do zero, você apaga aqui. Por isso, recomendo que quando chegar no último, você salve, faça uma cópia, copie isso aí para que você possa ter um backup para depois a gente testar. O objetivo que eu gostaria de passar para vocês aqui é a gente criar um algoritmo para resolver esse problema daqui. Então, o lagoa, o patinho na lagoa, né? Vamos ver como que funciona esse cara daqui. Opa. Só para ver aí um pouquinho melhor, dei um zoom um pouco exagerado, mas beleza. A nossa lagoa é um quadrado azul. A gente tem 4 jogadores. E cada um desses jogadores tem uma barra de vida que pode ser vista aqui embaixo. Olha lá. Você tem aqui o jogador, que ele tem 100% de vida, tem o Hulk, que tem 100% de vida no início, o Counter também, e o Sniper também. E cada um, né, é um patinho desses. Ele tem lá uma boquinha que é um canhão e ele atira. E você é um alvo, você literalmente carrega um alvo nas costas. E aí você tem que brincar. Vou rodar esse cara daqui para vocês entenderem. A gente está jogando com o amarelinho, que é o jogador. Vou executar o programa. Você vê que ele começa dando um tiro, porque a gente tem um canhão ali. E aí o sniper foi lá e ele colou e está brigando. O sniper morreu, eu ainda sobrevivi. Olha lá, 53% de vida. E aí agora a gente está com o counter, que está com quase 100%, e o Hulk está com 40%. Aí começa a briga dos dois e vamos ver. Fui morto, acabou. E agora os dois estão brigando e pelo jeito, ó, eu acho que o counter ganha. Isso, ganhou. Belezinha. O objetivo desse jogo é você escrever o código para o patinho amarelo. O nosso patinho amarelo vai ser o nosso agente. Então, pegando ainda na linha de game, jogos, né? Uma coisa um pouco mais tranquila, mais bacana, mais divertida, eu acho, né? A gente vai aí desenvolver o código para o nosso patinho. Como eu disse, tem. Quando você chega nisso daqui, você já passou por vários momentos e aprendeu a fazer várias coisas. Você tem a documentação, então tem a documentação aqui do lado, e aí tem lá como que são as funções do patinho, né? Então, o canhão do pato, como que funciona, como que é o scan dele, para ele poder escanear se tem algum inimigo, quais são as distâncias, né? Tem lá para ele nadar, para ele parar, para ele saber aonde que ele está dentro da lagoa, né? A velocidade com que ele vai estar nadando, qual que é a vida dele, né? Quanto de vida que ele tem. E aí você ainda tem aqui a possibilidade de fazer um debug, né? Colocar um log para ficar vendo aí um verbose na tela do que está acontecendo.
estão implementando ainda funções. Eu tenho visto aí algumas melhorias nesse cara daqui, tem melhorias bem recentes. Você tem a parte de lógica, né, que você vai fazer lá a montagem de if else, né, e várias comparações lógicas, maior, menor, menor, igual, você tem todas elas. Você tem os laços, né, o while, você tem lá as comparações com portas lógicas, AND, OR. Você tem lá os valores booleanos, olha lá, o nosso while, você tem também lá os números para poder manipular isso aqui, incluindo funções, né, através da biblioteca Math, muito conhecida. A gente viu essa biblioteca tanto no C como no Java, como também no JavaScript tem. Então, isso aqui é baseado em JavaScript, ele utiliza essa biblioteca aqui. Aí tem várias possibilidades para você poder analisar ângulos, né? Geração de números randômicos para você poder talvez querer aí brincar de fazer o teu patinho ir para direções aleatórias. Como que você geraria números randômicos? Tem aqui a fórmula, né? Como se faz. Criação de variáveis, você pode criar variáveis para você poder manipular, então, a declaração de variáveis e aí a utilização, aqui um exemplo de incremento, né? E aí você tem essas possibilidades, você também pode criar funções. Então, as funções, você também pode escrever teu próprio código, fazer trechos de código que vão ser repetidos várias vezes, então você pode criar funções. Uma implementação bacana que já existe, né, que foi colocada agora há pouco tempo, isso aí não tinha na última vez, você consegue ver o código dos outros jogadores. Isso aqui ficou bem bacana, ó. Então aqui eu estou vendo o jogador, o Pato Laranjinha, né? Mas eu tenho os outros 3 jogadores, o Rook, o Counter e o Sniper. Então você pode ver lá qual que é o código de cada um deles. E aqui está com a explicação, tem os comentários explicando como que funciona o código de cada um deles. E aí você vê um esquema muito similar para quem já teve aula de Arduino, sabe que você entra num processo de um laço infinito, você fica rodando, 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 até quando acabar, parar, desligar a energia. Ou, no nosso caso, até quando não tiver mais patinhos, né? Só sobre um. Ele não tenha mais outros, aí acaba o jogo. E aqui eu consigo fazer essas implementações. Aqui tem os exemplos, né? Você não consegue editar por enquanto isso aqui, você consegue visualizar, mas você consegue ver aqui qual que foi o código. Ó, um exemplo aqui da criação de uma function, né? De uma função em Java, métodos, né? Similar. E aí você tem aqui todas as características escritas em JavaScript. Que você, se seguir toda aquela trilha lá, né, de desenvolvimento, você vai conseguir ler isso aqui e fazer isso aqui muito fácil. Então, não há nem necessidade de você saber programar. Você seguindo o processo vai chegar aqui. E aqui mostra com passagem de parâmetro, né? Que fica bem legal, como que funciona, tudo bonitinho. Tem lá do Rook, do Counter. Então, aqui, ó, o código do Counter também, o código do Sniper. Tá lá o código do Sniper, como que funciona. O Sniper, ele vai para cada um dos corners, né? Então, ele fala aqui, ó, qual dos corners ele tem que ir. Tá aqui os corners que eles têm que ir, os cantos que ele tem que ir, né? E aqui como que funciona para ele ir para cada um desses locais, para ele navegar, cálculo de distância, né, aonde que ele tem que ir, ver conforme que ele, como que ele vai atirar, porque ele segue e fica atirando no cara. Tá aqui os códigos de exemplo, que já ajuda bastante. Se você googlar aí, você vai encontrar milhares de códigos, né? Mas começa com algumas coisas que eu gostaria de propor. Eu gostaria, então, de propor uma brincadeira entre a gente, para a gente criar um código para o patinho amarelo, para o jogador. E esse código, ele vai ser dividido, né, vai ser feito individualmente, cada um vai fazer o seu, e para que possa ser feita uma comparação, eu vou passar depois um formulário aí do Google para vocês preencherem como método de entrega dessa atividade, aonde vocês vão colocar o código que vocês criaram e também vão colocar para mim as execuções. Eu vou pedir aí, eu acho que 5 execuções está de bom tamanho, né? Em 5 execuções, em 5 vezes que o meu código rodou, executou, eu quero saber se você ganhou ou se você perdeu. Se você ganhou, eu quero saber com quanto de vida você ganhou. Em cada uma dessas execuções, eu quero saber o tempo que demorou para finalizar o jogo ou para você ganhar, né? Para você perder ou para você ganhar. Eu quero saber.
Se você quiser depois, né, me passar mais, eu também não tenho problema nenhum, eu aceito. Note, esse cara é JavaScript rodando no navegador. Se você tiver com o teu navegador sobrecarregado, tua máquina com um monte de coisa aberta, vai dar diferença de execução, com certeza. Então, ele vai ficar mais lento, vai ficar travando, então vai dar aí umas zicazinhas. Mas esse cara daqui, se você estiver executando com a tua máquina numa boa, suavezinha, só ele vai rodar muito diferente, às vezes dá uma diferença bacana, considerável. Então, por conta disso, eu peço várias execuções. Não precisa ganhar 100% das vezes, precisa conseguir ganhar pelo menos uma vez, que eu acho que é importante, né? Conta com a aleatoriedade gera aí as incertezas, né, que eu acho que são necessárias para ele poder fazer isso. Então, se você colocar um pouco de aleatoriedade, você tem uma probabilidade boa de ter sucesso mais vezes, né? E eu gostaria de testar isso daí. E aí eu gostaria depois de, no final, comparar quem de todos vocês, entre todos vocês, obteve, no menor tempo possível, uma vitória com a maior porcentagem de vida. Então, em uma execução de menor tempo, quem ganhar com a maior quantidade de vida. Eu já vi assim códigos fabulosos que o cara consegue terminar aí com quase 80, 90% de vida, mas ficar rodando de 2 a 5 minutos. Então tem esses detalhezinhos aí. Eu quero que seja rápido e que você tenha afinal ganhe com muita vida. Seja rápido e ganhe com muita vida. Esses 3 fatores. E aí você desenvolve o teu código e depois eu já coloco um formulário de entrega e vocês vão me entregar. Assim como eu vou colocar um formulário também de entrega para esse trabalho agora que vocês estão apresentando, né, da Indústria 4.0, para que vocês possam me enviar pelo menos o slide para eu ter como registrar isso daqui, obviamente, além das gravações, né, que eu já tenho. Então, é essa daí a pegada dessa brincadeira. Então, no decorrer dos dias, a gente vai mexendo um pouquinho, brincando um pouquinho com isso daqui, e a gente vai entender aí algumas possibilidades. Vamos fazer algumas experimentações, vou deixar vocês brincarem, literalmente brincar com isso daqui, até chegar na lagoa. Quem quiser ir direto para a lagoa, pode ir, não tem problema nenhum. Eu recomendo passar pelos outros para você aprender as técnicas, né, de cada um deles. E tem várias técnicas legais que você pode depois aproveitar aqui para não cair nos problemas de morte rápida ou, né, como que eu posso me movimentar de uma forma melhor. Você consegue criar códigos muito bons antes, e isso daí dá uma base muito interessante para resolver esse problema. Esse daqui, então, é uma atividade também para entregar, para nota, e é uma atividade bem lúdica, né? Que a gente está utilizando em um joguinho. Como eu disse, é um jogo infantil, mas se você for olhar aí o código, não é um código para crianças mais, quando você está falando do sniper ou do hook ou do counter, são alguns códigos que envolvem bastante conhecimento, né? Então você tem aqui bastante conhecimento de programação que envolve funções aritméticas, né, lá da matemática. Tem um aqui que, se eu não estou enganado, tem até um cálculo, acho que de Pitágoras, eu acho que é qual que faz isso? Acho que é o Sniper. Ele tem um esquema que ele faz lá um Pitágoras para poder fazer um cálculo da distância, né? Aqui, verdade, olha lá. O cálculo da distância dele, ele calcula com Pitágoras. É, é uma matemáticazinha para a gente já passada, né? Porque vocês já estão bem mais à frente, mas está aqui. Cálculozinho básico de Pitágoras para calcular a distância aí, de um ponto XY a outro ponto XY num plano cartesiano. Fica aí bem bacana a possibilidade. Legal. Tem aí possibilidades infinitas de código. Existem vários exemplos na internet. Eu peço, tente melhorar, porque os exemplos da internet são legais, mas tenta mexer, mudar um pouquinho, ver os valores, né? Fazer o ajuste. Se você quiser desenvolver o seu melhor ainda, tendo dúvida, você me manda. A gente vai trocando figurinha, eu executo aqui, eu testo também. A gente faz aí algumas medições e vê o que acontece, o que pode ser melhorado, dicas de melhora. Já aproveitando, quando você bate o patinho nas bordas, né? Então,
quando você bate numa das bordas da tua lagoa, qualquer uma delas, né, você perde vida. Quando você se choca com outro patinho, você perde vida. Lembra que eu estava mostrando lá o pound, o patinho, né? Tem um método chamado health, que é a quantidade de vida que ele tem. Então você pode colocar para ele verificar se ele está tendo dano, né? Então, se ele está perdendo vida de alguma forma, se ele está tendo dano, você pode fazer com que ele saia daquele local. Só que você não pode simplesmente saia. Você tem que sair, mas se você chegar muito próximo da margem, qualquer uma delas, e você bater, você vai perder vida também. Então ele tem que ir para outra direção. Ele chegou muito próximo e aí você faz. Um exemplo muito bacana disso daí é o tal do sniper. O sniper ele fica fazendo, né, em alguns cantos da tua tela, ele vai navegando aqui, ele vai fazendo isso aqui, né? Ele fica navegando aqui nesses pontos. Essa navegação é bem interessante, porque quando ele faz essa navegação, ele nunca vai para cá, ele nunca vai para as bordas, né? Nem em cima nem embaixo, nem na esquerda e na direita. Ele fica sempre numa região central, garantindo então o mínimo de vida para ele. Outra coisa que você pode imaginar é fazer isso para o teu pato também, não deixar ele chegar nas bordas. Então, chegou aqui, está sendo perseguido, muda a direção. Só que você também não pode mudar a direção tão aleatoriamente, senão você vai ter um pato doido virando, 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 e aí pode ser que isso não seja interessante. Se for, se der legal, bacana também, não tem problema não. O famoso patocóptero que você vai montar aí, você vai ver, passando por umas experimentações, você vai fazer um patocóptero qualquer hora, vai ver que parece uma hélice de helicóptero, né? Girando, 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 ele sai atirando, escaneando e atirando aleatoriamente, ele fica perdidão. Às vezes pode ser que uma técnica mais insana que nem essa seja boa, mas por isso eu quero as medições de tempo, quando ganha ou quando perde, e se ganhar, eu quero saber com quanto de vida que você ganhou, justamente para saber ter uma porcentagem de quantas vezes você ganhou, né? De 5 a 10 vezes, eu acho que fica legal fazer essa medida daí, e aí você consegue fazer ajustes no seu código, até chegar num nível de otimização. A gente vai, então, simular um agente inteligente aí através de um algoritmo, né, que a gente vai escrever sem necessariamente utilizar os algoritmos de inteligência artificial. Fica aí uma brincadeira lúdica para a gente simular um agente. Continuando, vamos voltar na nossa pegada lá e manter o foco. A gente vai falar agora sobre os agentes, né? Os tipos dos agentes. A gente agora vai falar sobre um agente que ele é autônomo. O agente autônomo ele tem a capacidade de interagir com o ambiente dele, né? E ele consegue, de alguma forma, pegar informações desse ambiente, né, ao redor dele, para que ele possa continuar funcionando. Eu tenho visto um comercial que eu acho super engraçadinho, né? É aquele da Oba Box, que faz o celular, que eles têm um Android modificado, né? Que são ícones grandes para as pessoas de mais idade terem maior facilidade de utilização. Eu acho um barato ver aquela pegada deles lá. E agora a Oba Box tem como é? O aspirador de pó inteligente, né? Que tem sensores, que não cai dentro da piscina, que não esbarra nos móveis, ele sabe aonde ir, o que limpar, é bem bacana, ainda passa pano para você. Entre em contato lá com a Oba Box e a Oba Box patrocina nós aí, né? Dá um presente para a Fatec aqui de Guaratinguetá por causa da propaganda aí. A gente aceita. Se quiser mandar os bichinhos para ficar fazendo, varrendo as salas, a gente vai gostar também. Muito bacana. E aí eu lembro perfeitamente desse exemplo, quando eu falo de agente autônomo, você não fica com controle remoto, né, fazendo movimentação do teu robozinho aspirador de pó. Você liga ele, ele sai e vai limpar a tua casa. E depois que terminar, beleza, ele vai lá e começa a escanear e limpar e varrer lá bonitinho. Ele faz isso sozinho, sem a necessidade da interação de uma pessoa, comandar ele, né? Olha, vai lá, limpa aqui, volta aqui, vai lá, vem aqui. Diferente se você tiver, por exemplo, que fazer a limpeza com aspirador de pó convencional, porque você guia a sucção, né? Então você vai guiar o caminho, né? Você tem que estar lá, porque se você não tiver, o aparelho por si só não faz. E esse daí, ele tende, né, a fazer sozinho o processo de limpeza. Muito bacana essa ideia. Então,
o aspirador de pó, né, automático lá da Uba Box, tem outros, né, tem vários colegas que são vidrados em Xiaomi, né, no Xiaomi, que tem lá os aspiradores de pó inteligentes também da Xiaomi. E aí também é outra pegada, todo mundo adora, pira com aquilo de lá e assim, enquanto o cara fica sonhando em ter o celular foda da Xiaomi, tem muita gente que pensa em ter o aspirador, né, de pó automático lá, autônomo da Xiaomi, justamente para poder fazer a limpeza da casa, né? E é exatamente isso que é um agente autônomo, né? É um exemplo de agente autônomo. Aquele que tem a capacidade de escanear o ambiente, não bater, não cair dentro da piscina, como o comercial da Uba Box fala, né? E ele fica fazendo o serviço sozinho, sem a necessidade de um ser humano ficar mandando ele ir para algum local ou em alguma posição. Ele simplesmente sai escaneando tudo, não bate, tenta evitar as colisões, né, para não danificar o próprio aparelho nem os móveis e sai escaneando tudo. E aí ele faz o processo de limpeza. Muito bacana isso daí. Então, é a ideia de um agente autônomo. Ter a capacidade, né, ou seja, possuir um conhecimento necessário, uma habilidade inicial para poder interagir, né, com o que ele lê do ambiente e, de repente, quem sabe, por exemplo, se você imagina aí a tua sala e você muda a tua sala de layout, ele tem que ser capaz de continuar escaneando, limpando a tua sala, mesmo que você mude os móveis de posição. Então, se mudar de posição, ele ainda tem que ser capaz de continuar fazendo o processo de limpeza sem fazer nenhum estrago. Então, é o exemplo bem bacana aí de agentes autônomos, né? O comportamento desse agente pode depender de dois fatores, né? Que é do conhecimento embutido no seu programa e da própria experiência. Quando a gente está falando do conhecimento embutido, não quer dizer que ele chegue sabendo tudo. Ele pode ter um conhecimento básico necessário para fazer o processo, mas ele pode adquirir conhecimento. E quando a gente fala de adquirir conhecimento, a gente entra num assunto interessante que é o tal do machine learning, né? O aprendizado de máquina. Então, ele começa a obter informações que vão fazer relevância no ato dele, né? Vai mudar a ação dele. Então, a ideia de obter informação de um agente inteligente é justamente isso daí. Você pode ter o fator que você treinou ele, você mostrou para ele como que faz, pegando aí o exemplo do aspirador, né? Olha, aqui você coloca um sensor, quando você identificar alguma coisa aqui, você para, você dá uma ré, vira, vai para cá e até identificar, você pode pensar dessa forma, esse é o conhecimento. Ou se você imaginar algo mais esquematizado, por exemplo, quando você liga ele esquadrinha, e esquadrinhar vem de escanear, né? Escanear, ele faz lá um esquadrinhamento do teu ambiente, e a partir do esquadrinhamento, do escaneamento do seu ambiente, ele sabe aonde tem os obstáculos. E aí ele começa a fazer o processo de fazer a limpeza, né, a aspirar a sujeira. Só que aí ele pode fazer um processo, vem aqui, depois anda, vem mais para cá, anda, vem mais para cá. E aí ele finaliza. Só que ele esqueceu todo esse outro lado. Então ele tem que saber o ambiente que faz parte e ele vê, por exemplo, se você colocar um móvel novo, mudar alguma coisa de posição, ele tem que ser capaz de desviar disso daí e aprender que aquilo de lá está lá para que não ocorra acidentes. Um exemplo, ainda utilizando aí o aspirador de pó, né? Então, essa é uma possibilidade bem bacana quando a gente fala do agente autônomo. E tem um agente que ele é um pouco utópico, né? Que é o agente onisciente. O agente onisciente é aquele que percebe quando executa ações, ele sabe quando ele faz alguma coisa. É o agente que também conhece todos os efeitos que suas ações realizam, né? Então, ele sabe o que vai acontecer quando ele toma uma determinada ação. Então, ele toma uma determinada ação, ele sabe, por exemplo, se ele esbarrar em um determinado vaso, o vaso vai cair. Seria exatamente essa ideia. Ele sabe que não pode esbarrar no vaso, porque se ele esbarrar no vaso, ele derruba o vaso e quebra. Então, tem essa consciência sobre o que faz. Em certos ambientes é bem possível você fazer algo disso. Por isso que eu falei que é bem utópico, né? Só que se você criar o seu ambiente, preparar o seu ambiente, tiver um ambiente que você consiga, né, criar e manipular e gerenciar,
você consegue sim fazer com que ele conheça isso daí. Então você tem que pensar em talvez, né, uma possibilidade para um funcionamento um pouco melhor de um agente onisciente. Você tem que verificar aí a ideia de quão rígido é o teu critério de sucesso, e aí você pode querer, por exemplo, manipular o teu ambiente para que o sucesso venha. Um exemplo que eu sempre gosto de comentar de agente onisciente, que quando a gente fala em manipulação do ambiente, né, para a gente ter controle, uma das brincadeiras que a gente fazia em sala de aula era a programação de carros autônomos, né? Modelados com Arduino ou com Raspberry, tinha com os dois. O do Rasp, infelizmente, eu desmontei ele, eu não tenho mais ele montado porque eu estou utilizando o Rasp como um servidor agora. Mas o carrinho, eu tenho dois carrinhos montados ainda de Arduino. E aí a gente sensoriava ele e mandava ele, né, procurar andar num determinado local. Então, por exemplo, a gente tinha alguns sensores que, se tinha uma barreira, ele vinha, por exemplo, aqui a barreira, né, e o carrinho. Ele vem andando, andando, ele identifica que ele para. O problema, por exemplo, é que a altura que a gente colocava o sensor, a gente tinha barreiras que eram mais baixas que o sensor. Então ele vinha andando, ele não conseguia enxergar, então ele batia. E o sensor está passando direto aqui, ó, enquanto o carro está batendo. E aí ele não conseguia identificar o obstáculo. Um dos obstáculos mais problemáticos que a gente tinha eram os pés das cadeiras, que as nossas cadeiras elas são tubulares embaixo, né? Aquele pezinho lá, ele é muito baixo. O perfil também, por exemplo, do pé da mesa, era baixo para a altura que estava o sensor de um dos carros. Para o outro ele conseguia identificar, mas para um deles ele não conseguia identificar por causa da altura, né? Então a gente modificava o nosso ambiente, colocando, né, cartolina em volta, criando uma barreira para proteção, literalmente para ele poder identificar. A gente simplesmente colocava lá, cortou uma faixa de cartolina de uma determinada altura, né? E a gente fez, né? Pregava ela no pé da mesa e deixava. Aí o carrinho funcionava muito bem. E aí ele conseguia identificar dentro do seu ambiente o que estava ali, né? Então a gente tinha essas características legais aí que davam para ser simuladas. Isso daí é a ideia de você manipular um pouco o seu ambiente, né? Ele não é 100% real, porque a gente teria que fazer ajustes na infraestrutura do nosso agente ali, do nosso robozinho, para que ele pudesse funcionar de forma eficaz. Aí o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer um mapeamento ideal das sequências das percepções e das ações do robô. Parece uma coisa meio chata, é trabalhoso, mas é necessário, faz parte. Então a gente precisa fazer esse mapeamento, literalmente criar uma tabela, né, do que ele observa no mundo e como ele reage. Então a gente criar uma tabela, olha, se eu observo isso, eu reajo dessa forma, se eu observo isso, eu reajo dessa forma. E ele cria uma tabela de ação e reação, né, que ele consegue fazer com que tudo ao seu redor fique registrado de alguma forma. E isso daí faz com que facilite a tomada de decisão dele. Ele consegue, então, criar uma forma de raciocinar e chegar num resultado possível. Cada mapeamento de ação, percepção, descreve, né, um tipo diferente de agente. A gente pode ter aí vários tipos de agentes. A gente faz aí mapeamentos ideais que descrevem o perfeito, mas a gente sabe que tem, por exemplo, as exceções que a gente deve tratar. Então, é possível especificar um mapeamento sem uma enumeração exaustiva, porque se você for colocar todas as possibilidades, ele vai gastar muito tempo analisando. Um exemplo, né, não tão simplório, mas quando você faz, por exemplo, a utilização do teu celular ou da câmera do teu note para ele fazer reconhecimento de objetos através de um vídeo em tempo real. Isso daí é um negócio bacana, dá para a gente colocar um vídeo, né? Ele ficar capturando um vídeo e ele ir descobrindo os objetos em tempo real através de reconhecimento de imagem. Legal, muito bacana. O problema tá, quanto mais tipos de objetos eu quiser reconhecer,
mais lento fica o meu algoritmo, o meu processo. E aí o que acontece? Se você imaginar aí que você está trabalhando com um vídeo, existe um tempo de captura de imagens, né? Na verdade, o vídeo a gente sabe que não é movimento, né? São frames. Então você tem, na verdade, vários frames que a gente está vendo que tem pequenos deslocamentos. É isso daí que acontece. São várias imagens sendo exibidas e vão sendo trocadas que dão a impressão de movimento. É isso daí que é o vídeo. Então, para cada um desses frames, a gente está analisando. Então, quando a gente começa a capturar, por exemplo, imaginar uma câmera aí que pega 30 frames por segundo, você tem que ter um algoritmo, um código, que seja capaz de processar 30 imagens em apenas um segundo. Se uma imagem estiver demorando, por exemplo, um segundo, você não consegue rodar isso daí. Então, para você processar todos os objetos de uma cena para desenhar depois, não dá para levar muito tempo. Então, quanto menos coisas você tiver, quanto mais simples for a análise, melhor vai ser o desempenho da tua aplicação de reconhecimento de imagem, por exemplo. Então, é exatamente isso que eu falo para vocês. Quanto mais regras de percepção e ação você tiver, mais tempo vai demorar o processamento. Se for um processamento em tempo real, e, por exemplo, um processamento de imagem, né, você está criando um agente para identificar alguns objetos na cena, quanto mais tempo ele precisar para processar um dos frames, pior vai ser a execução. Ele vai chegar um tempo que o RIP dele, a pilha dele vai encher tanto que ele vai travar e vai matar o processo ou vai travar a máquina, né? Alguma coisa vai acontecer de ruim. O ideal seria você baixar a quantidade de captura de frames. Então você baixa a qualidade da tua imagem jogada para ele, por exemplo, colocando lá, sei lá, para uns 18 quadros por segundo, e ele tem que conseguir processar 18 quadros em um segundo, ou seja, executar o algoritmo dele 18 vezes em um segundo. Então vai ter que ter 18 execuções em um segundo, tem que ser bom. Isso daí exige processamento, memória, né? Às vezes GPU, se você quiser fazer processamento através da placa de vídeo, né? Então você tem essa capacidade, essa necessidade, talvez, de restringir a quantidade de ações e percepções que você vai estar mapeando, querendo identificar. Você diminuindo, você vai conseguir processar essa quantidade de dados. É uma ideia da redução aí dessa tabela. Às vezes, uma tabela muito grande não resolve nosso problema. A gente precisa diminuir a quantidade de coisas que a gente analisa para que a gente possa ser capaz de analisar dentro do tempo. Ainda continuamos com problemas óbvios de processamento. Isso daí é claro, não vai mudar tão cedo ainda. A gente melhora, mas a gente aumenta a qualidade do vídeo, aumenta o tamanho da imagem, aumenta o tamanho do arquivo processado, né? Sempre vai bater em algum ponto desse tipo. Então vamos falar um pouquinho aqui, né, de um exemplo é, do agente, né, trabalhando. Só para a gente lembrar a nossa imagem, né, que a gente estava brincando, a gente tem o nosso ambiente, a gente tem o nosso agente, ele tem os sensores que recebem informação do ambiente, ele lê o ambiente de alguma forma, e tem os atuadores que eles agem no ambiente de alguma forma. E aqui dentro do nosso agente, a gente tem uma tabela, onde ele tem uma percepção que é dada pelo sensor e uma ação, que é o atuador. Então, você tem, na verdade, uma tabela que vai ver o que eu li do meu sensor e o que eu devo mandar o meu atuador fazer. Então, o meu sensor leu isso, percebeu isso, ele vai agir de tal forma. Então, é literalmente uma tabela de ação e reação, né? Então, ele ele percebeu alguma coisa, ele sentiu alguma coisa, ele reagiu de alguma forma. E isso daí é bem interessante, né? A gente pode imaginar aí que mesmo tendo problemas bem simplórios, a gente pode ter aí uma tabela muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, de jogos de xadrez, você tem aí é, 30 elevado a 100, né? Exemplos aí de tabela de percepções e ações dentro do xadrez. E aí a gente tem aqueles problemas, por exemplo, o famoso algoritmo do caixeiro viajante, que a gente discute, fala um pouco dele lá em estrutura de dados, né?
que ele tem uma complexidade exponencial, né? Perdão, é fatorial. Ele tem uma complexidade algorítmica fatorial, um Ozão fatorial, né? E aí o que acontece com esse cara? Quanto mais cidades eu tiver, mais eu vou precisar, né, pesquisar. Então ele vai criar um grupo de reação tão grande que o meu algoritmo não vai ser eficaz. Então eu preciso reduzir as minhas possibilidades de análise para poder chegar lá. Aí entra aquele papo da tal da heurística, né? Que a heurística é quando você obtém um resultado muito bom, mas ele pode não ser o melhor. Então, a gente tem alguns algoritmos heurísticos que resolvem o problema do caixeiro viajante, mas não necessariamente é a melhor solução. É uma solução. E é uma solução boa. Tá lá, tá solucionado. Mas pode não ser a melhor. Pode ter outras melhores. Mas você não pode gastar tanto tempo processando isso aí para ter uma resposta. E aí, então, é sempre bom pensar nisso daí, que é a quantidade de análises que você vai precisar fazer, né? Então, a gente literalmente tem que verificar aí se a gente vai chegar num limite é, pelo tempo, pelo espaço de armazenamento, de escrita que a gente tem. Qualquer coisa pode levar isso daí, né? Então, é só para a gente lembrar essa tabela de ação e percepção. Vamos brincar aqui, né, um exemplo lá, a gente estava falando do aspirador de pó. Então vamos pensar aí no nosso aspirador de pó, a gente tem duas salas, a sala A e a sala B. Então são duas salas e tem lá o aspirador de pó inteligente, então salinha A, salinha B, a gente tem o aspirador de pó e a gente tem a sujeira, que está lá em um dos cômodos. Como que a gente poderia imaginar aí uma tabela das percepções e das reações, né? Então, de percepção e ação. Você pode imaginar um estado, né? Então, a sala e o estado. E aí, o que ele vai fazer? Qual que é a ação que ele deve tomar? Por exemplo, quando o aspirador identifica que a sala A está limpa, o que ele faz? Ele deve ir para a direita. Então, ele está na esquerda, ele vai para a direita. É uma ação. Então, ele percebeu que aqui não tem mais sujeira, ele vem para cá. Se ele perceber que aqui tem sujeira, o que ele deve fazer? Aspirar. Então, tem sujeira? Aspira. Tem sujeira? Aspira. Tem sujeira? Aspira. Ele está na sala A, identificando sujeira, ele vai aspirar. Se ele identificar, por exemplo, quando ele estiver aqui na esquerda, no B, que o B está limpo, ele deve ir para esquerda. Então, se ele estiver aqui no B, na direita, ele vai para a esquerda. Ele vai voltar para cá. Então, se ele estiver numa sala que está limpa, ele tem que ir para o lado oposto dela. E é isso daí que ele vai fazer. Se o B estiver limpo, o que ele deve fazer? Ir para o A. Mas se estiver sujo, ele deve de aspirar. E agora, por exemplo, se o A está limpo e o B está limpo, você poderia mandar ele ir para a recarga. Ele vai para a posição base dele lá carregar. Agora, se tal está limpo, tal está sujo, o que ele deve fazer? Deve fazer tal coisa. Então, você consegue criar aqui uma análise de todo o ambiente, analisando tudo, e aí dá a reação que você acha que deva de ser tomada por ele. E aí, qual que é a melhor medida de desempenho para a gente colocar aí para o nosso aspirador de pó, né? Bem, a gente pode imaginar assim: maximizar a quantidade de sujeira aspirada em 8 horas. Então, ele tem que aspirar a maior quantidade de sujeira em 8 horas. E aí você pode imaginar, por exemplo, que as 8 horas são as 8 horas que você está fora de casa trabalhando, né? Ou se você tiver falando de um escritório, de um local, são as 8 horas da noite, né? Então, sei lá, da meia-noite às 8 da manhã, ou se não, das 10 da manhã até às 10 da noite às 6 da manhã, que é o período que não tem ninguém no escritório, por exemplo, né? Então, em 8 horas ele tem que conseguir limpar o máximo possível. Ou você ainda poderia pensar assim: eu quero minimizar a sujeira no chão em 8 horas. Então você tem maximizar a quantidade de sujeira aspirada ou minimizar a quantidade de sujeira no chão. Então, se você for pensar, são processos diferentes.
né? Então, você pode minimizar a sujeira no chão. Minimizar a sujeira no chão, por exemplo, se você imaginar uma sala quadrada de, sei lá, de 2 metros por 2 metros e você colocar uma sujeira a cada 50 centímetros, e você fala assim, olha, tem que ter pelo menos, né, no mínimo, né, o aceitável é uma sujeira a cada 100 centímetros. Ele pode limpar uma fileira, pular 100 centímetros e limpar outra. Ele minimizou a sujeira. Ou você ainda poderia pensar de maximizar. Ele vai tentar pegar o máximo de sujeira daquela sala. Se ele ficar 8 horas trabalhando em uma única sala, porque a sala estava muito suja, sei lá, teve uma obra, né? Furaram parede, lixaram uma parede de gesso, né? Qualquer coisa que já por ele ficou muito tempo limpando, ele pode tentar limpar um trecho o melhor possível. Ele vai ficar todo o tempo passando em um determinado trecho até aquele trecho ficar limpo o suficiente para ele poder ir para outro. Então, é diferente eu maximizar a quantidade aspirada de minimizar a quantidade de sujeira na sala. A quantidade, minimizar a sujeira, pensa assim, eu vou dar um tapa, né? Vou dar um tapinha por aqui, vou dar uma passada aqui do aspirador rapidinho só para tirar o excesso. Não é deixar um brinco, né? Não é deixar o negócio brilhando e impecável. É isso daí que é minimizar. O maximizar é beleza, eu vou limpar aqui metade da sala, mas essa metade da sala vai ficar um brinco. Não vai ter nada, você vai poder comer no chão, de tão limpo que vai ficar. Então, isso daí é o maximizar. A gente tem também um outro agente que é chamado de agente racional, né? Então a gente falou do autônomo, do onisciente, agora a gente está falando do agente racional. O agente racional é aquele agente que, para cada sequência de percepção que ele tem, né, ele vai selecionar uma ação e ele espera que isso daí maximize a medida dele de desempenho. Então ele vai tomar aí a ação que ele acha que vai ser a melhor possível, né? O agente, ele, né, esse daí é aquele agente que faz é, alguma coisa, que age, né, enquanto age pensando sempre no ambiente, né? Ele sempre está ligado no ambiente. A ação correta que ele faz é a que ele quer obter o melhor desempenho. Então, por exemplo, pegando aí a ideia do aspirador, ele fica num cantinho aspirando o pó até aquele cantinho não ter mais sujeira. Enquanto ele estiver identificando que ali está sujo, ele vai ficar ali. Ele vai tentar maximizar aquele processo dali, de, por exemplo, limpar uma sala. Então, essa é a ideia dele. Então, ele tenta, né, através de alguma análise, né, de algum cálculo, de alguma forma, usar isso daí para maximizar o sucesso. E aí a gente tem uma questão, né? Como e quando que eu posso avaliar o bendito do sucesso do agente, né? E aí o como você pode ter como definição, né? Que seja através da definição de uma medida de desempenho objetiva e imposta por um observador externo. Então, ele vai fazer o processo de limpar e eu digo se está bom o processo de limpeza dele. Então, eu sou o observador externo e eu estou vendo se o que ele fez está bom. E aí o quando, né? Ao longo das tarefas realizadas desse agente. Então, durante todo o processo do trabalho dele, eu estou lá fiscalizando, literalmente um fiscal, olhando para ver se ele está fazendo direito. Se ele estiver fazendo direito, eu estou dando uma pontuação alta para o trabalho dele. Então, ele sabe que se ele fizer daquela determinada forma, isso daí é bom. E aí, quando a gente fala de agente racional, né, a gente está entrando no fator de racionalidade, né? E a racionalidade depende, né, da medida de desempenho que define o sucesso do agente, da sequência de percepções que o agente tem, do que o agente sabe sobre o ambiente, das ações que o agente pode realizar. E lembrando, né, vamos pegar cada uma delas. Quando você fala medida de desempenho, novamente, você pode flexibilizar uma medida de desempenho objetivando minimizar a sujeira no ambiente. E não de deixar aquele cantinho impecável, brilhando perfeito. E você pode também modificar as percepções dele, né? Então, a sequência que ele vai estar analisando, imaginando, por exemplo, ele tem o sensor de sujeira no chão e ele tem um sensor
de temperatura, de sujeira no ar, na parede, alguma coisa de percepção que está caindo em cima dele, alguma coisa assim, tem um sensor em cima, ele pode começar a analisar se está caindo sujeira, eu vou ficar aspirando embaixo? Não, eu vou sair. E eu vou deixar cair, depois eu vou lá ver. Eu sei que tá sujo ali, mas eu tô vendo que tá caindo sujeira de cima. Então tem um sensor em cima, tá vendo que tá caindo sujeira. Por exemplo, ele tentando aspirar e eu furando uma parede, ele tentando limpar. E ele vai ficar lá, ele limpa, eu furo, cai mais pó, ele volta, ele fica ali. Ele pode perceber que está caindo, ele se afasta, deixa sujar e depois ele vem. Então é diferente de eu analisar o sensor de baixo primeiro e o de cima depois, nesse exemplo. Então ele fica achando sujeira. Ele vai ficar ali, limpando, 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 limpando toda hora, infinitamente, até quando não tiver mais sujeira caindo. Então, dependendo da forma que eu analise as percepções, né, as entradas do meu ambiente, a ordem da percepção de entrada, que eu vou analisar primeiro, na ordem da tabela de execução nossa, pode realmente mudar aí o que ele vai pensar e o que ele vai reagir. Talvez você deva pensar em mudar a ordem para fazer alguns testes, né? Imaginando o nosso patinho lá, né? O exemplo do nosso patinho. Bom, eu tô com um cara no meu perto de mim, eu tô detonando ele, tô mandando bala nele, tô atirando, tô acertando ele. Legal, eu tô tendo bastante efetividade. Porém, eu tô tendo, né, eu tô tendo dano, tô sendo bombardeado. O que deve de agir primeiro? Eu destruir o outro ou eu me resguardar? Aí você vê, se você acha que atacar o outro é mais benéfico e mais rápido, ataque o outro. Se você acha que se resguardar, sair do ponto de alvo, né? Sair do momento de alvo, para depois atacar, né? Você sai, foge, depois procura ele de novo. Foge primeiro, depois você pega ele. É uma técnica que você vai fazer, mudando a ordem das percepções, né? Então, se essa percepção estava aqui, eu passei ela para antes e agora ele foge primeiro do que ficar tentando atacar. Então, é um exemplo aí da gente mexer na percepção. E novamente, falando sobre o ambiente. Lembra que eu falei que eu tinha problema com o meu ambiente por causa do perfil dos pés das cadeiras serem muito baixos e das mesas? Então, modifico o meu ambiente para que ele possa, né, fazer com que funcione o meu carrinho dentro do ambiente. E ainda, a gente pode ver aí a forma com que ele reage, né, que ele gera as ações, também pode influenciar. Talvez mudar a ordem, né, de, sei lá, recuar, aspirar, que são as atuações dele, né, as ações que ele realiza. Então, isso daí são as possibilidades. O agente racional ideal, né, para cada sequência de percepção, o agente escolhe a ação que maximiza o desempenho dele, isso aí que é o ideal, mas só que ele não faz isso simplesmente fazendo, ele faz com uma base, né, embasado por informações de percepção. E aí, por isso que eu coloquei aqui no exemplo, né, essa brincadeira aqui, eu deixei aqui, olha, eu tenho várias, né, possibilidades, eu estou analisando várias coisas ao mesmo tempo. Então, posso estar analisando várias coisas. Por que eu estou analisando tantas coisas? Aqui, obviamente, foi uma repetida só para mostrar que eu posso ter várias análises de percepção para poder tomar uma decisão, né? Então, é justamente pensando aqui no nosso agente racional ideal. Com base em vários pontos que ele analisa, ele tira uma inferência aí de algo que deve ser feito. Normalmente, isso aí é feito com base matemática e estatística, né? A gente calcula o que deve ser feito para maximizar a nossa vida e facilitar tudo. Galera, por enquanto, eu digo que é isso. Daqui a pouco a gente volta e a gente continua falando mais um pouquinho sobre, né? E aí a gente vai continuar a nossa conversa aí sobre os nossos agentes inteligentes e resoluções de problema e vamos ver aí até onde que a gente vai, beleza?